Rolou esse final de semana, durante o carnaval, um monte de lata de ervilha espalhada aí, né? Com fotos de família, né? Famílias cristãs, né? Famílias conservadoras. E foi o auge da turma da direita no carnaval, né? Fazer uma trend, fazer uma lata de ervilha de IA, né? Então vamos ver aqui como é que foi esse final de semana de carnaval. Pessoal, vamos lá com as notícias de hoje, dia 18 de fevereiro. Bem, hoje acordamos com o Boletim Focus, os principais analistas de mercado, dos bancos, etc., dizendo que a previsão da inflação desse ano caiu de novo, tá? Agora já está em 3,95. É o que eu digo, se a análise fosse só pela economia, é a menor inflação desde que o Brasil é Brasil, tá? Não é só desde a criação do Plano Real, não. É a menor média de inflação desde sempre. A inflação tá baixa, né? Mas o que isso reflete, assim, realmente no bolso do trabalhador, né? Os preços têm que baixar, né? Toda vez tá aí dizendo que a inflação tá menor, mas quando a gente vai no mercado, a gente não tá vendo. Não sei se tá vendo tanta coisa assim, né? Coisa que subiu bastante de preço. Mas teve outros que baixaram mesmo, tá? É. Essa ali questão de. O açúcar não. Arroz, né? Baixou bastante o preço. Mas a carne subiu consideradamente, né? Crescimento na casa de 3% em média durante os 4 anos. Desemprego na mínima histórica. Bem, o Lula estaria reeleito, nem precisaria ter eleição. Tá? Agora, a eleição leva em consideração outros componentes. Nós vamos entrar nessa questão da guerra A das família latas, né? aí. Cara, as famílias meio doidas, né, velho? O Dallagnol aqui, né, sei lá. Conservados por Jesus Cristo. Ah, esse aqui é o Sóstenes, né? Sóstenes Cavalcante, né? Essa trend que fizeram. Mas antes disso, eu só queria mostrar outra notícia importante de hoje, que o Lula vetou aquele projeto que dava penduricalhos ali aos salários dos servidores da Câmara e do Senado, que poderia ultrapassar R$ 80 mil por mês no TCU também. Isso é um escárnio, né? TCU, que é o Tribunal de Contas, que é o pessoal que deveria olhar pelo zelo do cumprimento das regras fiscais, ali, eles furarem o teto constitucional, é uma coisa, chega a ser até engraçado, cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Tribunal de Contas, os caras fazem um negócio desse, cara. Os caras só aumentam o próprio salário, velho. Todos eles, cara. Todos eles só aumentam o próprio salário. Mas o Lula vetou, então, esse aumento desregulado de salários, e isso se soma a outros vetos importantes que ele fez nos últimos tempos. Então, só para relembrar, em julho do ano passado, ele vetou aquele projeto escandaloso que foi aprovado no Senado e na Câmara, que aumentava o número de deputados de 513 para 531. Bem, Porque a coisa que a gente precisa é ter mais deputado, né? A gente vai ver o nome de um deputado. Parece um nome assim, pessoal. Tá deputado federal. Você fala, quem que é esse cara, velho? Você não faz a menor ideia que esse cara tá lá. Aí você vai ver, né? Esse cara já tem 5 mandatos. E você não sabe, nunca viu o cara, velho. Assim, pra quem acompanha política, né? Tem que estar lá em Brasília, né? Todo dia pra conhecer esses caras. Porque duvido que a gente conheça. A gente conhece, sim, sei lá, uns 20. Os mais famosos. Tem aqueles caras que ficam ali no meio da turma ali, né? No baixo clero, ali no que eles chamam de centrão, né? Que aí, meu irmão, a gente não conhece não conhece uns 20, né? Conhece. ainda em janeiro desse ano, tá? Dia 14 de janeiro agora, ele barrou aquele aumento de 11 bilhões de reais para emendas parlamentares. Isso, inclusive, vai ter reação lá no Congresso, eles vão retaliar o Lula em função disso. E um outro veto que eu considero importante foi o veto que ele fez dia 9 de janeiro desse ano, vetando ali aquela canalice da redução de pena para quem tentou golpe de Estado e tal. Nós vamos seguir aqui com o assunto da guerra das latas, vocês estão vendo aí na tela, uma publicação à esquerda, a do Deltan Dallagnol, colocando ali a família dele, à direita, o Sóstenes Cavalcante colocando a família dele, e isso, no geral, na direita, eles estão com essa trend, né, de colocar como se o desfile lá tivesse sido uma ofensa à família. Aí é o seguinte, vem um raciocínio que eu já tinha. É interessante, né, cara? Porque assim, né? Essa trend tomou conta do. 2 dias, né? Uns 2 dias segunda e terça, né? Bombou, né? Nas redes. Hoje eu ainda vi algumas ainda hoje ainda. Mas assim, bem pouquinho, mas era só lata de ervilha, cara. Lata em conserva. Tinha umas latas, só parecia que tava na lata de atum. Não sei se digitaram o prompt certo lá no chat GPT. Cara, que bobeira, velho. E a discussão foi essa, né? Do final de semana. Latas de ervilha com a foto da sua família.
Mas lá atrás, 2010, eu já pensava esse tipo de coisa e fui mantendo isso com o tempo, tá? Aliás, eu fui vendo que era cada vez mais certo. É o seguinte, o político tem que ter uma plataforma clara de, olha, eu sou contra a jornada 6x1, sou a favor da jornada 5x2. Eu sou contra imposto de renda para quem ganha até 8 mil reais, por exemplo. E sou a favor de fazer a compensação. Cara, isso daqui não é brega, cara. Você postar um negócio desse. Sabe? Imagina assim, eu imagino que o Valadão ele fez essa aqui e postou, sem avisar a mulher dele. A mulher dele olhou assim, meu Deus, cara, você vai apagar esse negócio. Que coisa mais feia, cara. E essa Bíblia aqui que tá aberta, mas não tá aberta? Que troço. Cobrando mais imposto de bilionários. Isso, ok, tá? Quando o político ele tem uma plataforma, a principal plataforma dele. Olha aí, ó. Magno Malte. Quem conhece sabe. Esse aí no carnaval derrubou umas garrafas, hein? Certeza. Sou em defesa da família. Sou da luta contra a pedofilia. Normalmente, esse cara é extremamente nocivo, algumas vezes é bandido, porque é o seguinte, todo mundo na sociedade é a favor da família. Todo mundo na sociedade é contra a pedofilia. Todo mundo é contra a corrupção, irmão. Até os corruptos, né? São os que mais falam contra a corrupção. Os pedófilos são contra a pedofilia, né? Então, assim, todo mundo é contra essas coisas, cara. Tem esse negócio de falar assim, qual que é a base da sua campanha pra política? Eu sou anti-corrupção. Porra, se chegasse pra falar que você é a favor, meu irmão, você não vai ganhar voto. É claro que todo mundo é contra a corrupção, é contra a pedofilia, contra o abuso de criança. Entendeu? Me espanta chegar um cara lá e falar que é a favor. Porra, isso é um consenso geral, que todo mundo é contra, mano. E partido tem como plataforma, como proposta, a liberação da pedofilia? Não existe isso. Bem, mas voltando aqui ao assunto das latas. Aí eu vi o Sóstenes colocando isso. Somos assumidamente conservadores. Conservamos as coisas boas, família, Deus, pátria e liberdade. Aí a piada tava pronta, né? Porque ele colocou a família dele. Aí, tá conservando a família dele com bastante dinheiro. Ah, cara. Vocês têm que parar com isso, capaz de zoar os caras, velho. Ele na lata. E é óbvio que fariam isso aqui. Né? Colocariam Porra, ele com uma mala, 400 e tantos mil, 460 mil reais em dinheiro vivo. Outro também que levou chumbo grosso, né? Que foi querer aparecer. Então foi o Carlos Jordi. Colocou lá um vídeo dele com a família e tal. E aí colocou a seguinte descrição. A esquerda odeia a família por um motivo simples. Eles sabem que a família é a célula máter da sociedade. Uma sociedade formada por famílias fortes, com valores e princípios sólidos, é muito mais difícil de corromper e de manipular para servir a projetos de poder. Isso aqui também já tava. ai, cara. Cara, não tem ninguém da esquerda que é contra a família, cara. Ninguém é contra a família, cara. Não tem nada a ver isso. Você pode perguntar pra qualquer um, o mais radical que tiver, o cara não vai falar pra você assim, ah, não, eu sou contra a família, eu quero acabar com a família. É porque não existe só um tipo de família, cara. É isso que eles não entendem. Hoje em dia não existe um tipo de família só, o que é o homem, a mulher e dos crianças ali, sabe? Tem vários tipos de família diferentes. Esse cara não entende isso, cara. Não tem que acabar com nenhuma família, não. Pode ficar tranquilo. Ninguém vai na sua casa e acabar com sua família, destruir sua família, separar a sua família. Ah, nem aí pra vocês, cara. Isso é na moral. A piada já estava pronta, né? Porque o pessoal rapidamente lembrou aquele episódio, quando a Câmara colocou no ar os pedidos de reembolso, né, das notas fiscais, do que os deputados gastam e pedem, solicitam o reembolso. Aí olharam lá os dados do Jordi e acharam várias coisas interessantes, né, do que ele pede reembolso. Câmara paga Uber em nome de Carlos Jordi para ir dar prostíbulo, bares e boates. O gabinete do deputado Carlos Jordi. Olha o dinheiro do seu imposto aí sendo bem gasto. Se fosse por isso, se fosse só por isso. Assim, eu dava uma passada de pano, tá? Eu dava uma passada de pano. Cara, pô, eu gastei saí, fui pra um bar. Eu passaria um pano, tá? Mas. Do PL do Rio de Janeiro solicitou à Câmara dos Deputados o reembolso com dinheiro público para ir 2 vezes a uma grande casa de prostituição de São Paulo, a Escândalo Lounge, localizada no bairro da Aclimação. E aí pegaram todos, não foi só isso, não, foi uma série de coisas que ele pediu reembolso, tal. Relembraram o irmão dele, que aí apareceu. E ainda diz aqui que foi feito pelo assessor. Pelo ex-assessor. Que vai reembolsar. É. Cara, é sempre um primo, né, velho? É sempre um assessor, é sempre uma coisinha assim, velho. Acontece.
no meio desse episódio, ele falou, ó, o caso Jordi é um bandidaço, inclusive usuário de droga, enfim. Bem, eu não vou entrar nessa disputa familiar, isso aí não é nem o assunto do vídeo, eu só queria lembrar que o Jordi tá também sofrendo investigação na Polícia Federal, já tomou batida no gabinete e tal, pela questão do roubo da cota parlamentar também. Bem, mas seguindo aqui, outro cara, óbvio. Esse daqui, cara, esse daqui ele gabarita, hein? Esse aqui ele gabarita. Ó. Esse daqui... Tem de tudo, cara, tem de tudo. Que ia virar chacota, ia virar lata. É o Gaia, né? E aí colocaram ali, homem conservador, cometeu duplo homicídio dirigindo bêbado, deixou uma terceira vítima paraplégica, investigado por desvio de cotas, investigado por falsificação, peculato. Teve, se eu não me engano, foi isso. Foi matou 2 pessoas bêbadas, drogadas, sei lá, um negócio assim, que também tinha negócio de droga, né, também. Se eu não me engano. Aí uma outra ficou paraplégica, né? Paraplégica. E teve uma outra que, assim, não teve ninguém que foi vítima, mas ele arrebentou com um ponto de ônibus, né? Bateu o carro lá também. Supostamente tava embriagado, né? Mas é isso, conservador, cara. Conservador. A pessoa faz isso na vida inteira, né? Faz esse monte de merda, né? Aqui, né? Ele é investigado, né? O que isso aqui é crime mesmo, tá? Isso aqui ele foi condenado, tá? Fala assim, ele supostamente... Não, isso aqui é crime mesmo. Matou 2 pessoas. E o deixou uma paraplégica. E é conservador, né, cara? Dita moral, né? Que é certo, que é errado, né? Com base, claro, na religião cristã, né? Porque todo mundo que faz merda na vida muito tempo, ele acaba virando cristão, né? Enfim, eles colocam aqui a ficha corrida toda do indivíduo. Relembra aquele episódio o Gaia é processado pela PGR por racismo e a denúncia foi aceita. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá título de eleitor pra um monte de gente emburrecida. Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver, quase todos os países são ditadores. Lembrando assim, né? Ele tá aqui no Três Irmãos, isso aqui já faz alguns anos, tá? E as pessoas evoluem. O podcast ali, o Rodrigão, o Bertinho, evoluíram bastante ali no podcast. Tem um outro discurso hoje. Então, assim, quem não evolui mesmo, né? É o Gaia, né? Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Pra você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo Ele, além de tudo, né, de ser mau caráter nesse discurso, né, ele não é burro, né? Se você pegar o mapa da continente africano ali, você vai ver que eles têm linhas retas, né? Porque ele foi desenhado os europeus. Eles que dividiram os países ao modo deles. Então você divide uma área, você tem 2 grupos que são rivais ali, você coloca eles 2 no mesmo lugar, vai ter conflito, né? Vai ter conflito. Então é por isso que tem conflito na África, porque estão ali tudo no mesmo lugar, pessoas que não eram para estar, né, no mesmo grupo ali, porque simplesmente desenharam, falaram, isso aqui é para um, isso aqui é para outro, e poucos se preocuparam com as várias etnias, né, diferentes. Tinha ali que tinham conflitos e o canta, né, até hoje lá. Mas é por conta de europeu safado que vai lá e invade e demarcaram praticamente todo o continente africano. Pode ver que as linhas da divisão dos países são praticamente retas, praticamente uns quadradinhos, né? O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. E o Bolsonaro foi a mesma coisa, né, irmão? Então, só tem um lado que é burro, né? O seu lado é inteligente, né? Ganha cerveja! Bem, mas tem um ponto aqui que gerou muitos debates hoje. É se, afinal, o desfile teve uma repercussão positiva ou negativa no final. E esse é um assunto sério, tá? Porque no primeiro momento, o Guilherme Amado trouxe uma pesquisa aqui da Ativa Web, dizendo homenagem a Lula na Acadêmico General vence debate digital. A Ativa Web apontou mais de 32 milhões de menções ao desfile, mas isso foi 2 dias atrás, essa matéria. Lá dizia que, segundo o levantamento, 56% das menções, o equivalente a 18 milhões de registros, tiveram um tom positivo, com destaques para mensagens que exaltavam a trajetória histórica de Lula, sua origem popular e a associação do presidente a valores como democracia e ascensão social. Termos como homenagem, orgulho, emocionante, gigante, líder e povo estiveram entre os mais recorrentes. Bem, hoje o Guilherme Amado vem com essa nova matéria,
mostrando que talvez o jogo tenha virado. Aí, o detalhe é que o foco é diferente, tá? O Guilherme Amado agora traz o seguinte: Família na Lata, da Acadêmicos da Niterói, teve 70% de menções negativas nas redes. Estudo da Ativa Web apontou a maioria de reações negativas. Tal. Nesse trecho ele destaca que quase 71% das menções ao assunto foram classificadas como negativas, associadas à crítica, à representação simbólica e à percepção de ataques a valores culturais, religiosos e familiares. Bem, conteúdos em favor do negócio da lata, enfim, da postura da escola de samba, foram em defesa da liberdade artística e da sátira política, representaram 21% das menções. Outros 7,5% das menções foram consideradas neutras. Bem, e o Grupo Globo hoje, né, desde lá do Estúdio I, André Sadi, o pessoal lá, até a matéria do Lauro Jardim, né, desfile em homenagem à Lua, foi um desastre na avaliação do PT e do Palácio do Planalto. Eles trouxeram essa versão hoje o dia todo. A tentativa agora será de apagar o fogo junto aos evangélicos e tentar nova reaproximação. Ou seja, que esse desfile implodiu as pontes do Lula com o eleitorado evangélico. Isso no ano eleitoral, né, vai ser um problema grave e tal. E, pessoal, o que eu acho dessa história? Sim, também, né, velho? Quanto tempo vai durar isso, né? Daqui a um mês vai ter alguém lembrando disso? Porque, cara, isso vai mudar alguma coisa pro PT, pros evangélicos? Daqui 15 dias ninguém lembra nem mais dessas coisas de lata, mais de. É a mesma coisa das Havaianas, né? Passaram 2 dias inteiros portando Havaiana, postando vídeo na internet, depois acabou, ninguém fala mais em Havaiana, todo mundo tá comprando Havaiana. Voltaram a comprar do mesmo jeito. Então, assim, é só. O negócio gira muito rápido, sabe? E o pessoal esquece também. Então, se vai gerar algum prejuízo pro governo? Sei lá se vai, acho que não. Eu acho até que se tivesse uma escola homenageando o Bolsonaro, ele iria pro desfile? Eu acho que iria, sabe? Acho que iria. Não sei se teria alguma escola pra fazer isso, mas acho que iria. Aí a esquerda, né? A dita esquerda, o PT, ia estar chorando, os pitangos do mesmo jeito. Toda, tá? Primeiro, vamos aguardar as próximas pesquisas de opinião sobre a avaliação do governo. Eu acho que isso aqui vai ter, vamos ver se mudou alguma coisa no ponteiro ou não, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, eu quando vi isso aqui ao vivo ali na hora, a percepção que eu tive era que eles queriam dizer que a família não é só essa família, mãe, pai e 2 filhos, tá? Que hoje em dia existe família gay, né? Família que são 2 mulheres, família que são Sim. 2 homens, e mesmo até a família que é divorciada, né? Que muitas vezes não conhece o pai, então a família que grande parte das famílias brasileiras é assim, né? É só uma mãe e vários filhos, tal. E tem, eventualmente, minoritário, mas tem também família que é só o pai, e junto ali com as crianças. Então, de uma forma geral, eu tinha entendido que a crítica era essa. Olha, esse modelo aí descrito na imagem não é o único tipo de família que existe. Eu, sinceramente, eu não entendi muita coisa desse negócio, não, cara. Essa aula aí. Acho que se não fosse esse alvoroço todo do pessoal postar esse negócio de lata de ervilha com a foto da própria família, né? Porque, sei lá, quiseram fazer um troço desse, passar essa. Eu acho super brega, tá? Mas assim, eu acho que isso aí passaria batido. Não entendi nada disso aí, não faz nem o menor sentido. Não tem nada que faça referência à família cristã, nada, sei lá. Não tem nada ali que desabone a família. A família tem conserva, sei lá. É só isso. Eles criaram um alvoroço em cima disso aí. Mas eu já conversei com várias pessoas que tiveram entendimentos completamente diferentes. E aí começa a entrar uma questão, pessoas de esquerda, inclusive, que interpretaram outras coisas e tal. E aí é o seguinte: se precisa de explicação, se a manifestação não é clara o suficiente, você bate o olho e já entende o que eles querem dizer. Se precisa de uma explicação adicional, não sei o quê, é porque ficou ruim, tá? Em marketing é assim que funciona. No caso aqui, a mensagem não ficou clara. Ou seja, dentro da esquerda tem várias interpretações, e na direita eles entenderam isso aqui como um ataque à própria família. Então, realmente foi, na minha opinião, foi um erro. Vamos ver se trouxe alguma consequência eleitoral. Tem gente aqui achando que foi o maior desastre que aconteceu. Igual eu disse, eu não entendi nada. Mas pegaram pilha por conta disso aí. Sei lá, eu acho meio desperdício de tempo, sabe? E de água que você tá gastando fazer imagem, né, de ervilha por aí, né? Nada de ervilha, mas. Então.
sabe do seu cada qual. Até agora com o governo Lula, tá? O Wilson Gomes, professor da Universidade Federal da Bahia e colunista da Folha de São Paulo, diz o seguinte: sim, eu considero que a ida de Lula e Janja ao desfile foi o mais grave erro de comunicação de Lula desde que Sidone Palmeira assumiu e colocou ordem na bagunça. Foi de uma estupidez incalculável e as consequências começaram a chegar. Com a ida e a percepção de endosso de Lula, é hoje muito difícil convencer as pessoas de que aquelas decisões tomadas pela escola de samba, principalmente a família dos conservadores em conserva, não foram um ato deliberado da comunicação de Lula, que não foi Lula quem disse aquilo. E aí ele conclui dizendo que, assim, decisões de um carnavalesco, que não passaram pela SECOM, pelo PT ou pela esquerda como sujeitos desse discurso, agora estão sendo atribuídos a Lula e ao PT. Claro que isso era previsível. De quem é a culpa por isso? De Lula e mais ninguém. O que diabos ele foi fazer lá? Bem, tem gente com opinião. Tem essa opinião se devia ou não. Sabe? É só que é ano eleitoral. Se fosse ano passado, acho que não ia dar nada. Se fosse ano que vem, acho que tava beleza também, mas é bem ano eleitoral, né? Por isso que eles pegam tanta pilha, mas. Acho que, sei lá, se fez certo ou errado. Então, arque com suas consequências. Vamos ver. Isso vai ter que ser visto depois. Se vai ter algum prejuízo eleitoral. Eu acho que não vai ter, não. Ele não desfilou, não fez campanha ali, mas. Não sei. Será que se o Bolsonaro fosse colocado do outro lado, será que ele iria? Eu acho que iria. Faria a mesma coisa? Acho que seria a mesma coisa, entendeu? Não vai. No final não vai dar em nada. Totalmente diferente disso que foi exposto aí pelo Wilson Gomes, tá? Por exemplo, professor da UFMG de Relações Internacionais, Davidson Belém Lopes, dizendo: olha, essa polêmica sobre o desfile sugere haver uma esquerda que aceita ser tutelada pela direita. Atribua pouca intimidade com a dimensão do poder. Afinal, em quase 526 anos desde a chegada portuguesa, a esquerda governou o Brasil por meros 20. Não tem casca grossa. Então, tá dizendo, olha, isso aí foi a direita que pautou essa questão das latas, etc. E a esquerda caiu na pilha. Seria mais ou menos esse o raciocínio dele. Bem, vamos ver quem tem razão. As próximas pesquisas de opinião, as sérias, né? Eu tô falando aí de Quest, tô falando de Datafolha, tô falando da própria Atlas Intel e tal. Essas aí, a gente vai ver quem se perdeu ponto com esse desfile, se não perdeu, com essa história das latas e tal. Eu só lembrei de um episódio aqui. Eu só fiquei sabendo que ia ter uma escola que ia homenagear o Lula porque eu vi alguém da direita postando. Assim, até uns 15 dias atrás eu não fazia ideia. Eu vi que eles estavam postando que a escola ganhou verba pública, né, para o desfile. Eu fiquei pensando, aí eu fui ver, né? Não, sempre ganhou, né? Sempre teve essa- esse dinheiro para as escolas de samba do carnaval. Aí foi por isso que eu descobri que ia ser o Lula ia ser homenageado, porque eu não estava nem sabendo. Se não fosse a direita alertar. Que era o seguinte: não seria a primeira vez que o Lula erraria sobre esse assunto, né? E mesmo assim venceu a eleição. Então, eu me lembro da eleição de 2022 que todos os marqueteiros diziam: olha, é só o Lula focar na economia. A economia está destruída, houve uma inflação de quase 11% em 2021, está todo mundo enlouquecido, o combustível explodindo, tudo explodindo, os preços, as pessoas sem reajuste real do salário mínimo, o servidor ficou 7 anos sem ter reajuste, todo mundo insatisfeito. Então é o seguinte, basta que o Lula foque na questão da economia. E só, e ganhou a eleição. O Bolsonaro é muito frágil na questão da economia. Então todo marqueteiro dizia isso, e que o Bolsonaro, em contrapartida, tentaria levar a eleição mais para esse ramo de religião, de pautas morais e aborto, casamento gay, esse tipo de coisa. Bem, e aí o Lula, logo em abril, já fez a besteira de entrar na pauta de costumes, de moral, de religião. Bem, ele logo no dia 6 de abril de 2022 já soltou ali numa entrevista coletiva com a imprensa do país inteiro ali que o direito ao aborto deveria ser um direito que todo mundo deveria ter, que o aborto era uma questão de saúde pública, etc. E eu lembro quando eu vi isso, falei, acho que o Lula perdeu a eleição agora. Né? E acabou que ele venceu mesmo assim, né? Mas ele saiu fora do script recomendado e tal. Então, enfim, vamos ver o que acontece. Então é isso aí, né? Ver os próximos episódios, né, do que vai acontecer. Eu acho que não vai dar em nada. Isso aí daqui a 15 dias ninguém mais lembra dessas latas de ervilha que estavam postando aí. E o pau vai cantar em outra coisa. Né? Se chegou até aqui, curte aí. Se puder, se inscreva no canal. Faz muita diferença. Estamos crescendo de pouquinho em pouquinho. Muito obrigado aí pra todo mundo que assiste. É isso.